Olá e boas-vindas a mais uma das nossas análises. Hoje, a gente tem pela frente um tema que literalmente está reescrevendo as regras do jogo no Brasil, a Lei Complementar 227 de 2026. E olha, essa não é só mais uma lei que vai ficar na gaveta, tá? É, na verdade, uma das normas mais impactantes de toda a reforma tributária. Ela simplesmente vira o sistema de cabeça para baixo, reorganizando toda a administração tributária que antes é espalhada entre estados, Distrito Federal e municípios. Para quem trabalha na área fiscal ou está ali suando a camisa na preparação para concursos de alto nível, dominar essa mudança não é só um luxo, não. É uma necessidade absoluta. Então vamos mergulhar fundo e desmistificar de vez essas mudanças. Para a gente não se perder no meio de tanta novidade, dá uma olhada no nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai falar sobre o fim da fragmentação tributária. Depois, vamos conhecer a nova autoridade do pedaço, o Comitê Gestor do IBS. No ponto 3, a gente entra na nova lógica de fiscalização. Em seguida, vamos ver como ficam o processo e a arrecadação. No ponto 5, o foco vai para as regras do ITCMD internacional. E para fechar com chave de ouro, o foco estratégico para quem vai encarar as provas fiscais. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, o fim da fragmentação tributária. Essa é, sem dúvida, uma mudança histórica. Para a gente entender o tamanho real dessa revolução, precisamos dar um passo atrás e olhar para o passado. E, vamos ser sinceros, era um verdadeiro pesadelo burocrático, né? Naquela realidade antiga, a coisa era caótica. Imagina só, cada um dos 26 estados, mais o Distrito Federal, cuidava do ICMS do seu próprio jeito. E como se não bastasse, cada um dos mais de 5.000 municípios do Brasil fazia a mesmíssima coisa com o ISS. O resultado? Um labirinto praticamente impossível de navegar, com milhares de leis diferentes, além de formas totalmente variadas de fiscalizar e cobrar. Mas agora, com a chegada do IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, a gente entra num mundo totalmente novo de uniformidade nacional e procedimentos rigorosamente padronizados em todo o país. É um baita alívio. E isso nos leva direto para o ponto 2, o Comitê Gestor do IBS, a nova autoridade do nosso sistema. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas quem é que vai gerenciar toda essa uniformidade nacional? E a resposta atende pela sigla CGIBS. Logo no primeiro artigo, a lei cria formalmente essa entidade pública que tem um caráter puramente técnico e operacional e vai ficar sediada lá no Distrito Federal. Mas presta muita atenção nesse detalhe crucial. O comitê tem autonomia total. Técnica administrativa, orçamentária e financeira. Ou seja, não é só um puxadinho de outro ministério, não. É uma entidade com força cuja criação vem direto da Constituição Federal. Na prática, esse vai ser o grande maestro responsável por coordenar toda a arrecadação e administração do IBS no Brasil inteiro. E o coração, que faz toda essa nova estrutura bater, é uma palavra muito importante: harmonização. Aliás, esse é um dos termos mais vitais de toda a lei. O CGIBS tem uma missão muito clara, que é garantir que uma infração tributária ligada ao IBS receba um tratamento 100% uniforme, não importa onde ela aconteça. Sabe aquela história de que o procedimento dependia do humor ou das regras locais de cada estado ou município? Isso acaba. Agora, do Oiapoque ao Chuí, as vontades locais dão lugar a um padrão nacional que é inegociável. Certo, indo para o nosso terceiro ponto, a nova lógica de fiscalização e a tão falada tributação no destino. Com essa nova autoridade ditando as regras, o trabalho do dia a dia, lá na ponta, muda de forma drástica. O IBS traz o que a gente pode chamar de uma quebra de paradigma. A tributação para de ser cobrada na origem e passa a acontecer no destino da operação. Imagina a seguinte cena: um auditor vai lá e faz uma fiscalização de rotina numa empresa localizada na cidade dele. Tudo normal, certo? Mas aí vem o grande pulo do gato. Parte daquela grana arrecadada com a fiscalização pode simplesmente pertencer a outro estado, o estado de destino. Percebe como isso muda tudo? Isso vai forçar uma integração profunda, exigindo um compartilhamento de dados e uma tecnologia absurda entre estados e municípios, algo que a gente nunca viu por aqui. Avançando para o ponto 4, processo administrativo e arrecadação. Como é que fica esse padrão unificado? Bom, a gente sabe que onde tem imposto, tem disputa, né? E quando rolar briga sobre essa arrecadação ou sobre alguma infração, a lei foi lá e resolveu padronizar o contencioso também, criando um processo administrativo tributário nacional, o famoso PAT exclusivo para o IBS. Pessoal, isso é um respiro gigantesco. Pode dar adeus àquela loucura de ter que seguir a regra de ICMS de um estado e cruzar com a regra de ISS de um município ao mesmo tempo. Tudo desde lançamentos tributários, emissão de autos de infração, intimações, os prazos, provas, recursos e até quem vai julgar isso.
tudo passa a ser definido de forma unificada. É o fim de milhares de legislações dispersas. Claro que uma mudança desse calibre não vai acontecer num estalar de dedos, né? A gente já está vivendo o início dessa transição e o que a gente vai ver é um esvaziamento bem gradual de todas essas estruturas estaduais de hoje que cuidam do ICMS. O limite final, aquele ponto sem volta, é o ano de 2033, que é quando o ICMS vai ser extinto de vez. Com isso, naturalmente, os órgãos de julgamento locais perdem o sentido. Então, no mundo pós-2033, quase todo contencioso migra definitivamente lá para o colo do comitê gestor do IBS. Agora, vamos fazer uma pausa rápida aqui. Até esse momento, a gente falou muito sobre o IBS e sobre como ele revoluciona o imposto sobre consumo, certo? Mas a Lei Complementar 227 trouxe uma carta na manga lá no seu livro 2. Ela vai além de bens e serviços. Então, a grande pergunta que fica é: e como é que fica o ITCMD, aquele imposto sobre heranças e doações? E assim chegamos ao nosso quinto ponto, as mudanças no ICMD internacional e como a lei resolve aquelas disputas antigas. A verdade é que os legisladores aproveitaram a oportunidade para criar, finalmente, regras gerais para o ITCMD em todo o país. Eles disciplinaram os fatos geradores, as imunidades e as bases de cálculo. Mas olha, a cereja do bolo aqui é a regulamentação do ITCMD internacional. Sabe aquele tema que gerava uma baita insegurança jurídica e dor de cabeça há anos? Pois é, agora a gente tem regras nacionais claríssimas para 3 situações bem específicas. Primeiro, quando o doador mora no exterior. Segundo, quando o bem, a propriedade, fica fora do Brasil. Ou terceiro, quando o inventário é processado lá fora. Acabou aquela guerra de quem cobra o quê. É o começo de uma padronização nacional e de uma segurança jurídica enorme para doações e inventários que cruzam fronteiras. E agora, nosso sexto e último ponto. Qual deve ser o foco para quem vai enfrentar as provas fiscais? Qual é a estratégia de alto rendimento? Com um volume de mudanças tão pesado, como é que a gente organiza tudo isso na cabeça? A boa notícia é que a própria estrutura da lei já dá um mapa mental para a gente. A lei foi dividida em 3 livros bem fáceis de visualizar. O livro 1 é todo focado na administração e gestão do IBS. É ali que você acha a estrutura do CGIBS, o PAT unificado que a gente comentou, e as regras de distribuição do dinheiro. Já o livro 2 é o território exclusivo daquelas novas regras gerais do ITCMD. Por fim, o livro 3 faz aquele trabalho de zelador, sabe? Cuidando das amarrações finais e das alterações que precisavam ser feitas em outros textos da lei, como o próprio Código Tributário Nacional. Então, resumindo a ópera, o foco tem que ser naquilo que realmente muda o cenário. Se a gente tivesse que apostar todas as fichas nos temas com maior chance de cair pesado nas provas, seriam esses 4 alvos principais: autonomia total e a natureza jurídica do comitê gestor do IBS, o novo PAT unificado, a nova regra do jogo, que é a tributação lá no destino, e, claro, a consolidação das regras do ITCMD internacional. Pode anotar, dominar esses 4 pontos é basicamente ter a chave da nova lei nas mãos. Bom, o que essa Lei Complementar 227 entrega não é só uma repaginada no sistema. A gente está falando de uma reengenharia completa da forma como o Brasil arrecada e julga seus tributos. Temos agora um comitê autônomo, regras idênticas de norte a sul, imposto indo para o destino. Na teoria, é um sistema super moderno e racional. Mas, para fechar a nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão no ar. Será que essa promessa tão bonita de harmonização vai conseguir, na prática, acabar com aquelas décadas de cultura do litígio e da complexidade que a gente já se acostumou a ver no Brasil? Só o tempo vai dizer. Mas entender essas regras desde já é o único jeito de não ficar para trás. Pessoal, muito obrigado por acompanharem mais essa nossa explicação e a gente se vê no nosso próximo